O ator Bruce Willis, que trabalhou em vários filmes de ação, como Duro de Matar, hoje está aposentado devido a uma demência. Você sabe qual é essa demência? Existem mais de uma demência? Toda demência é Alzheimer? Meu pai tem demência ou Alzheimer? Se você também tem essas dúvidas, assista ao nosso primeiro vídeo sobre demências. Pessoal, hoje o assunto é de extrema importância. Gera dúvidas e até medo. Foi o mais pedido nos comentários do canal e foi pedido no consultório pelos pacientes. O assunto é demências. Vamos falar sobre demência. Quem pode ter, como ela afeta o cérebro, quais são os sintomas e como a gente pode diagnosticar essa doença. Então pegue um caderno, chame a família e venha assistir esse vídeo com a gente. Eu sou o Dr. Regis, médico geriatra. E eu sou o Dr. Rangel, médico geriatra. Somos irmãos e esse é o canal Geriatria em Família. Vamos começar pelo básico. O que é demência? Demência não é um simples esquecimento de onde deixou o celular ou quando vai na geladeira buscar alguma comida. Demência é quando o cérebro começa a não funcionar tão bem e começa a atrapalhar o dia a dia da pessoa idosa. Ela já não consegue mais dirigir o carro, trabalhar, conversar com seus familiares ou arrumar a casa. O cérebro é a central de comando do nosso corpo. Controla tudo: pensamentos, movimentos, emoções. E quando o cérebro começa a falhar, isso afeta diretamente o dia a dia da pessoa idosa. Ponto importante: demência não é uma doença única. Demência é um termo geral que engloba várias doenças cerebrais. Alzheimer, que é a mais conhecida, demência vascular e outros tipos de demência menos comuns. No consultório a gente ouve os pacientes perguntando: meu pai tem demência ou tem Alzheimer? Na verdade tem Alzheimer, que é um tipo de demência. E as demências não acontecem só porque a pessoa está envelhecendo. Ele pode envelhecer e ter demência ou envelhecer e não desenvolver a doença. Existe o esquecimento normal, que até jovens possuem. Mas nas demências os problemas são mais profundos, os sintomas são mais intensos. E isso indica que algo não está normal. E geralmente ela é progressiva. Começa leve e vai sempre piorando no decorrer do tempo. Mas isso depende muito do tipo de demência e da pessoa portadora. No mundo todo, as demências afetam milhões de pessoas, principalmente depois dos 65 anos de idade. E com o avançar da idade, esse número pode aumentar em muito. Depois dos 80 anos, de 30% a 40% das pessoas idosas podem ter demência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, já são hoje no mundo 55 milhões de pessoas portando algum tipo de demência. É muita gente. Aqui no Brasil, as demências já afetam 1,5 milhão de pessoas. E supõe-se que a cada ano 100 mil novos casos apareçam. E por que tem tanta demência? Porque as pessoas estão vivendo mais. Quanto mais os indivíduos vivem, mais chance eles têm de desenvolver a doença. É bom por um lado viver mais, mas é ruim por outro. Além da idade, também tem o risco familiar, a hereditariedade. Pacientes que já têm pai, avô que tiveram demência têm uma chance maior de ter demência. E além disso, outros fatores de risco são cigarro, sedentarismo, hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto. Tudo isso aumenta as chances de ter demência. A notícia boa é que cuidar da saúde ajuda a prevenir demência. Não totalmente, mas ajuda. Alimentar-se corretamente, praticar exercícios físicos e controlar as doenças que a pessoa possui, como diabetes, pressão, colesterol, dentre outras, diminui as chances de, num futuro, a pessoa ter demência. Então, quanto mais cedo o indivíduo começar a cuidar dessas doenças, mais ele protege seu cérebro e diminui as chances de desenvolver demência no futuro. Agora vamos a um ponto central desse vídeo. Como a demência afeta o cérebro? Ela mexe com as funções cognitivas. E o que são essas funções cognitivas? São as habilidades que nós temos para poder pensar, agir e viver. Agora vamos falar com bastante calma cada função cognitiva para entender os sintomas e a doença em si. A primeira função cognitiva e a mais lembrada quando se fala de demência é a memória. Existem dois tipos de memória, a memória recente e a memória tardia. A memória recente está relacionada aos fatos que aconteceram nas últimas horas ou no último dia. Ela é a mais afetada nas demências.
Por exemplo, a pessoa esquece o que ela comeu na última refeição ou no dia anterior, ou de quem visitou a casa naquele dia. E além dessa memória recente que já foi citada, existe a memória tardia, que é a memória antiga. É muito comum no consultório perguntar para o idoso como é que está de memória. Ele fala que está tudo bem. Ele lembra de quando era criança, lembra do exército, a idosa lembra quando ela casou, quando era solteira. Mas essa é a memória tardia. A demência, o mais afetado, é a memória recente. Segunda função cognitiva, a atenção. A atenção é a capacidade de focar numa coisa só. Pacientes que têm demência, eles perdem o fio da meada, eles não conseguem se concentrar, desistem de fazer alguma atividade porque não conseguem mantê-la do início até o fim. Tem também a atenção dividida. São aquelas tarefas que são feitas ao mesmo tempo. Por exemplo, cozinhar e estender roupa no varal. A idosa começa a cozinhar, depois vai estender roupa no varal e já esquece, quando volta está tudo queimado. Ou assistir TV e conversar. Ela não consegue fazer duas atividades ao mesmo tempo. Fica bem atrapalhada. Terceira função cognitiva, linguagem. A linguagem está relacionada com como a gente fala e como a gente entende os outros. Nas demências, a linguagem está prejudicada. Por exemplo, a pessoa enxerga um copo, não consegue falar a palavra copo e pede assim para o acompanhante, pega aquele negócio ali onde a gente coloca água. Isso não é comum, né? E além de se expressar, a pessoa pode ter dificuldade de entender comandos simples, frases simples. Ela não consegue concluir aquilo que foi pedido para ela. Quarta função cognitiva prejudicada pela demência: raciocínio e resolução de problemas. Isso é muito comum. A pessoa idosa, uma senhora, não consegue mais gerir a despensa da casa. Não consegue mais ver o que está faltando para comprar. Mesmo pondo numa lista, ela consegue pôr todos os itens. Já não consegue mais fazer o mercado sozinha e o pagamento das compras. Geralmente ela pede ajuda para uma filha, ou para um filho, para um marido, para alguém mais próximo. Isso é muito comum no nosso dia a dia de geriatria. Outra função alterada, a função visoespacial. O cérebro tem dificuldade de entender o que está ao seu redor e ele não consegue mais calcular as distâncias direito. Exemplos de problemas relacionados à alteração nessa função. A pessoa pode derrubar objetos com mais frequência, pode tropeçar porque o cérebro não calcula mais as distâncias direito e pode cair bastante. E quem dirige vai ter mais dificuldade de estacionar o carro ou de colocar o carro na garagem. E geralmente essas pessoas, a maioria das vezes são homens, eles têm vários amassados ou batidos no carro. O carro está todo cheio de defeitos, de batidinhas. O cérebro não consegue mais calcular direito as distâncias, as profundidades, e aí ele acaba batendo o carro por não ter mais essa noção. Sexta função cognitiva, o reconhecimento. É a incapacidade de ver um objeto e saber para que serve. Diferente do copo, que era um déficit da linguagem, aqui é não saber o significado. Olhar o copo e não entender, não saber que aquilo é usado para tomar alguma coisa. Outro exemplo. Ver um celular e não ter a mínima noção para que serve. E por último, a última função cognitiva alterada, as funções executivas. O que é isso? O cérebro é quem controla o que a pessoa vai fazer e controla os impulsos. Quando ele está afetado pela doença, a pessoa pode tomar atitudes estranhas, por exemplo, sair de pijama na rua ou não controlar o que vai falar e dizer coisas que ela não diria em outras situações. Isso, inclusive, pode gerar uma série de problemas de relacionamento, principalmente entre os familiares. E olha que interessante, todas essas falhas nas funções podem acontecer isoladas ou todas juntas, depende do tipo de demência. Isso acaba gerando para o idoso um certo grau de constrangimento, irritação. Ele fica chateado, triste, até depressivo, porque ele vai perdendo o controle das suas funções. Principalmente para o homem. Não gosta nem de assumir isso e nem pedir ajuda. E sempre que se fala em demência, a primeira coisa que vem na cabeça é que a memória está afetada. Mas vejam quantas funções cerebrais estão comprometidas. Todas essas que a gente falou aqui agora estão prejudicadas em pessoas que têm demência. Então a família entender isso, até mais que o próprio paciente, é importante para reconhecer que algo está errado e, com isso, procurar ajuda profissional. Quais são os sintomas mais frequentes que a gente vê no dia a dia? O principal
é a perda de memória recente. A pessoa idosa lembra de fatos bem antigos, mas os fatos recentes ela já não sabe mais. Com quem almoçou, se já almoçou, o que comeu, coisas do dia, ela já não sabe mais. Outro sintoma muito comum nas demências. O idoso acometido fica desorientado, fica perdido no tempo e no espaço. Então ele não sabe mais o dia da semana, ou o dia do mês, ou o mês em que ele se encontra, ou até o próprio ano. E quando ele fica perdido no espaço, ele acaba não reconhecendo locais que antes ele dominava. Por exemplo, ele pode sair de casa para ir no mercado e no meio do caminho ele se perde, em vez de ele se aproximar da casa, ele vai se afastando cada vez mais, e todo mundo já ouviu uma história de um idoso que saiu de casa, se perdeu e foi cada vez se distanciando mais. A família vai encontrá-lo longe de casa. Tarefas do dia a dia acabam virando um desafio. Por exemplo, se vestir, fazer café, usar o micro-ondas. O idoso acaba desistindo dessas tarefas porque ele já não consegue mais executá-las. Importante a família ficar de olho. Quando começa a perder essa capacidade que fazia antes e agora já não faz mais essas atividades, tem que ligar o sinal de alerta. Eu lembro quando eu era criança, eu ia na casa da nona, a gente chegava lá, ela estava fazendo almoço de pijama e o sutiã por cima. A gente olhava aquilo e achava... Não entendia, né? Não entendia, mas também ninguém se tocava e ninguém ia... Isso é normal, como se fala, coisa da idade. Claro que não, depois ela demenciou e teve que fazer um longo tratamento. Outros sintomas muito comuns nas demências e que muitas vezes é o que levam as famílias a trazer o paciente ao consultório são as alterações de personalidade, de comportamento e de humor. Uma pessoa que até então era calma, era tranquila, pode começar a ficar nervosa e desconfiada. E inventar histórias, por exemplo, a gente escuta a pessoa, a idosa que tem demência, achar que estão roubando ela, achar que um empregado está roubando, até que um próprio familiar está mexendo nas coisas dela. Ou pessoas que antes eram animadas, extrovertidas, alegres, começam a ficar quietas e isoladas. Todas essas alterações podem acontecer. Vejam que não são alterações relacionadas à memória, mas sim ao comportamento. Em algumas vezes pode aparecer as alucinações. Ver pessoas na casa que já faleceram, crianças no quarto, coisas que não têm nenhum sentido. Falam que o pai veio visitar, que a mãe estava do lado, pessoas que já morreram há muitos anos. As funções cerebrais alteradas geram esses sintomas. E esses sintomas todos, eles não começam de uma hora para outra, normalmente. Eles vão começando aos pouquinhos, vão se instalando um pouquinho de cada vez. Inclusive as famílias vão se acostumando com isso e vão achando que isso é normal, mas não é normal. Toda vez que a família perceber que esses sintomas estão tomando uma proporção maior, estão fugindo da normalidade, estão causando alterações que afetam a vida social ou profissional do indivíduo, do idoso, precisa ser procurado ajuda para investigar e avaliar se isso é demência ou não. Então, você percebeu que um familiar está apresentando algum desses sintomas. Como saber se é demência ou não? Primeiro passo é uma consulta médica detalhada, geralmente com um geriatra ou um neurologista. A presença de um familiar nessa consulta é essencial. Geralmente o idoso não percebe esses sintomas ou acha que é normal da idade, mas tem que estar junto um filho, uma filha, ou o marido ou a esposa para passar todas as informações para o médico. Nessa consulta, o médico vai avaliar uma série de questões, e principalmente as doenças que a pessoa teve ao longo da vida que podem ter machucado o seu cérebro e causado a demência. Vai perguntar sobre diabetes, pressão, colesterol, cigarro, exercícios físicos, alimentação. Tudo isso vai ser abordado na consulta. E são feitos também, no dia a dia da geriatria, testes para avaliar as funções cognitivas. Há uma série de testes, não convém aqui ficar explicando cada um deles. E nesses testes, o paciente que tem demência, ele vai mal, ele não desempenha bem como uma pessoa que está com o seu cérebro funcionando normalmente. E além da consulta médica, existem os exames. Exames básicos, exames de sangue, para descartar doenças de tireoide, infecções como sífilis, hepatites, HIV e também falta de vitaminas, geralmente a vitamina B12. Descartando essas doenças, pode-se pedir uma ressonância magnética do cérebro
para avaliar a estrutura cerebral, se não tem nenhum dano, atrofia, encolhimento, nenhum AVC antigo. Isso é importante para fechar o diagnóstico. Então, por que foi falado até agora de todos esses aspectos, das funções que estão alteradas, dos sintomas e das maneiras de identificar quem tem demência? Porque quanto mais cedo se descobrir a doença, pode-se planejar melhor o tratamento e pode-se evitar que ela progrida rapidamente. Então, o ideal é que você descubra a doença o mais cedo possível, não em fases mais tardias. Resumindo, o que é demência? Demência engloba toda doença que altera as funções cerebrais, prejudicando em muito a vida da pessoa idosa. Se a gente fosse falar tudo sobre demência, esse vídeo ficaria muito longo. Então, esse primeiro vídeo é para dar um apanhado geral, para as pessoas saberem o que é demência, não fazerem confusão como acontece muitas vezes. Em outros vídeos, nós falaremos sobre os tipos de demência, como prevenir a demência e como tratar as formas de tratamento das demências. Cada tópico desse equivale a uma aula. Então, a gente não ia falar sobre tudo de uma vez só, que ia ficar muito longo o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Parece ser um assunto muito pesado, mas é importantíssimo e a gente tentou fazer da forma mais leve possível. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, comente, dê um joinha e em breve faremos mais vídeos sobre demência. Tchau! Tchau!